Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula tremenda, mais uma aula poderosa do nosso seminário de Apocalipse. Estamos já caminhando para uma fase já final dessa série de estudos, tá ok? Agora nós vamos estar basicamente já começando para um tempo de conclusão. E nós iremos fazer uma conclusão final dessa história e também fazendo uma amarração de tudo que nós vimos, tá ok? Depois a última aula eu quero fazer uma amarração geral do que nós falamos, tratando, não especificando, mas citando os tópicos, relembrando você e para trazer até uma história final, tá ok? Vai ser maravilhoso. Eu quero que você já esteja abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, tá ok? Já pega a sua Bíblia, a sua apostila também. Hoje nós vamos estar fazendo um mix aqui das aulas, né? Que a aula 6, nós já vimos um pouco da aula 6 e um pouco da aula 7 também, tá certo? Vamos estar fazendo uma junção aqui, principalmente a aula 7. Tá falando aqui, ó, sequência cronológica do Apocalipse. Basicamente nós vamos começar aqui hoje, pegando um pouquinho lá atrás da aula 6, um pouquinho da aula 7 e avançando para as aulas finais dessa apostila. Tá ok? Amém? Já pegou aí o seu material? Eu quero já... Isso aqui agora vai ser feito aqui agora, né? Para a gente entrar em Apocalipse. 7. Deixa eu olhar aqui rapidamente. Em Daniel, estão lembrados a profecia que nós lemos, que era Daniel, capítulo 9. Guarda muito bem esse texto de Daniel, capítulo 9. Aqui está totalmente, né, a semana a partir do 26. A partir do 25 começa a dizer aqui, dia do príncipe, 7 semanas, 62 semanas. 62 e depois uma. Vou estar fazendo um gráfico aqui na hora para a gente fazer uma coisa interessante. 7 semanas, para a gente partir daqui. Acompanhe aqui comigo. Ó, 7 semanas. As 70 semanas de Daniel estão aqui. Estão lembrados? Em 3 blocos. 70 semanas. Como? 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. 7 semanas, você lembra? Aqui é 49 anos. Estão lembrados? 49 anos. 7 semanas estão determinadas sobre o seu povo. 49 anos. Depois sobrou 62 semanas, que é 434, não é isso? E 1 semana Isso. Tá aqui, ó. Estão lembrados? Isso aqui é bem claro. Isso aqui você tem que estar na sua mente. Esse gráfico aqui, vamos dizer, essa equação matemática. Aqui está uma equação matemática das 70 semanas de Daniel. 7 semanas, 49 anos. Construiu toda a cidade de Jerusalém. 62 semanas, até a morte do ungido. Depois disso aqui, houve o quê? Houve parou, estão lembrados? Parou o calendário, porque aqui surgiu a igreja. Vou escrever aqui. Isso, tá vendo aqui, ó? 7 semanas cumpriu, 62 semanas, 434 anos, Jesus morreu. Houve o surgimento da igreja, após a ascensão de Cristo, né? Nesse momento parou o relógio. E quando começar a contar, tá faltando o quê? 1 semana, para somar 70. Essa 1 semana é o total de 7 anos. Agora nós vamos entrar aqui especificamente nesses 7 anos. 70 semanas, 490 anos. Dividido em 3 partes. 7, 62 e 1.
Amém? Já falamos sobre os 7, já falamos sobre 62. Agora nós vamos usar só isso aqui, ó. São 7 anos. Que é esse gráfico aqui, ó. Vai acontecer só daqui, ó. Tribulação. O que vai acontecer aqui, ó? Esse total dá de 7 anos. 3 anos e meio acontecem algumas coisas. 3 anos e meio acontecem outras coisas. Totalmente diferentes. Amém? Então vamos dar continuidade sobre o período da tribulação. E para isso eu quero que você já esteja a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 6. É daqui que já começa as coisas acontecerem. Tá bom? E outra coisa, pega um papel, uma caneta, eu vou citar algo aqui que é novo para você, não está escrito no material, eu queria que você anotasse, porque é muito importante. Quando eu falo que é muito importante, aí você pensa assim, é mais do que muito importante. Então anota, porque vai abrir a sua mentalidade na compreensão de tudo isso. Esses 7 anos, então, nós entendemos que é o período da tribulação. São a última semana, 7 anos, dividido em 2 partes, 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. Acontece algo aqui e acontece algo aqui. Nesses 7 anos, a igreja não vai estar mais na terra, estão lembrados? A igreja vai estar onde? Nesses 7 anos, a igreja está aqui, né? Foi arrebatada, vai para o tribunal, recompensa, bodas. A igreja, durante esses 7 anos, a igreja vai estar lá no céu com Cristo. Tá ok? Então serão 7 anos que Satanás irá reinar na face desta terra. Só relembrando então sobre a divisão natural do livro de Apocalipse, que é muito importante, né? Como é que se divide o livro de Apocalipse? Primeiro, capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 ao capítulo 3, as coisas que são. E capítulo 4 ao capítulo 22, as coisas que vão acontecer. Já falamos sobre isso, acho que foi na primeira aula, né? Essa aqui é uma divisão que o próprio João faz no livro de Apocalipse. Capítulo 1, capítulo 2 e 3, uma coisa, e capítulo 4 ao capítulo 22. Agora, eu quero que você anota aí que isso aqui é fresquinho, saiu do forno, né? Nós vamos dividir o livro de Apocalipse também em 3 partes, de uma maneira didática. Anota aí. Capítulo 1 ao capítulo 3, tudo que está no capítulo 1 de Apocalipse ao capítulo 3 é um lado histórico. Ok? Capítulo 1 ao capítulo 3 é histórico. Do capítulo 4 ao capítulo 11 está toda a tribulação. A tribulação está aí. Do capítulo 4 ao capítulo 11 está o final das 70 semanas. Toda está aí. Agora, do capítulo 12 ao capítulo 19, né, é o exame das 70 semanas. Do capítulo 12 ao capítulo 19, nós vamos embutir dentro do capítulo 4 ao capítulo 11. Entendeu? Do capítulo 12 ao capítulo 19, vai esclarecer os atores que vão atuar dentro do capítulo 4 ao capítulo 11. É muito importante esse entendimento. Do capítulo 12 ao capítulo 19 é o exame das 70 semanas de Daniel para mostrar os atores, os que irão participar desse período. E por último, do capítulo 20 ao capítulo 22 é o fim do Apocalipse e a eternidade. Entendeu bem? Essas 4 divisões, repetindo então, capítulo 1 ao capítulo 3 é um período histórico. Capítulo 4 ao capítulo 11, tribulação. Capítulo 12 ao capítulo 19, mostrar os atores do livro de Apocalipse. Capítulo 20 ao capítulo 22, eternidade. Consumação de todas as coisas. Com base nisso aqui, você já começa a entender, então, um pouco mais sobre o livro de Apocalipse, tá? Como que começa agora hoje nós vamos estudar, queridos, só esse período aqui, ó. Só os 3 anos e meio. Vamos falar o que vai acontecer aqui, tá certo? A nossa aula de hoje, nós vamos ficar só nos 3 anos e meio, que é o primeiro período da tribulação. 3 anos e meio, mais os 3 últimos, depois vamos falar depois. Quando começa aqui? Primeiro, quando a igreja for arrebatada,
vai surgir o anticristo. Tá ok? Daniel capítulo 9 fala sobre isso, que vai surgir o anticristo nesse momento. Então lembrado que eu disse que o Espírito Santo vai levar a igreja para os ares para encontrar com Cristo? Só que tem um detalhe, não sei se você chegou a pensar nisso. Alguns ensinam que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Que quando o Espírito Santo for levar a igreja, ele é retirado da terra. Isso não é uma verdade. Como que você pode limitar a ação de Deus? Se ele pode estar em todo lugar, Deus está em todo lugar, Jesus está em todo lugar e o Espírito Santo está em todo lugar. Amém? O Espírito Santo, então, para você entender, ele vai tirar o que a igreja, mas vai ficar atuando, porque ele é Deus. Não há como limitar o Espírito Santo. Tá ok? Mas algo importante também. O anticristo, amado, por que o anticristo ainda não manifestou? Porque isso tá, anota esse texto aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 7. 2 Tessalonicenses 2, versículo 6 ao versículo 7. Uma das funções do Espírito Santo, ele é o detentor. O que é ser o detentor? Por que você acha que esse mundo, Satanás ainda não acabou com ele? Porque o Espírito Santo não está deixando. Ele está detendo. Entendeu? O Espírito Santo está segurando Satanás para ele não acabar com essa terra, para não matar mais gente. Uma das funções do Espírito Santo é de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, encher, batizar, levar para o céu e também impedir que Satanás faça o que ele quer. Você entendeu, amado? É o freio. O Espírito Santo está impedindo Satanás de agir 100% nessa terra. Mas quando a igreja for retirada, ele vai limitar essa operação e vai deixar, porque é necessário para mostrar o anticristo. Todo mundo tem que saber quem é ele. Entendeu? Até hoje, Satanás está impedido de agir, porque o Espírito Santo não deixa. Anota bem esse texto, 2 Tessalonicenses, depois você vai ler na sua casa, capítulo 2, ao versículo 6 ao versículo 7. Ele está impedindo a operação de Satanás. Mas quando a igreja for arrebatada, ele vai deixar. Aí vai fazer o quê? Surgir o anticristo. Qual a função do anticristo? Querido, primeiramente vai ser um homem muito inteligente, um homem, alguns falam que vai ter que ser judeu, e em Daniel está escrito que ele não terá amor às mulheres. Isso quer dizer que esse anticristo será um homossexual, que não gosta de mulher. Está escrito no livro, depois você lê todo Daniel, capítulo 9, está escrito sobre isso. Tá ok? Esse homem é inteligente, esse homem tem poder, o que ele vai fazer? Será uma pessoa política, uma pessoa que tem muita argumentação, uma pessoa muito inteligente e vai começar a reunir todas elas sob o seu comando. Para que você acha que existe ONU, OMS, essas organizações mundiais de qualquer coisa? Por que você acha que o sonho do Papa é o ecumenismo? Para que ecumenismo? Ecumenismo é todas as religiões sob um domínio só. Estão alinhando para um governo central. Uma política única, uma só moeda, uma só língua, uma só religião. O que vai acontecer? Está tudo no controle de uma pessoa só. Se for uma religião oficial só, uma moeda única, uma só linguagem, uma política única mundial, está tudo nas mãos de uma pessoa só, o anticristo. Tá ok? Nesse primeiro momento, quando a igreja for retirada do céu, vai surgir... Então você viu que o Espírito Santo, que é o detentor, ele vai permitir que ele apareça. Ele tem que mostrar, tem que pôr a cara dele, para depois ele ser julgado lá na frente. Tá ok? Qual é a primeira coisa? No livro de Daniel, capítulo 9, fala sobre isso. Ele vai dar para Israel o que ele mais deseja. Qual o maior desejo de Israel hoje? Não é Jesus. O maior desejo de Israel é o templo. Se você vê hoje em Israel, aquela mesquita de Omar, que tem aquele domo de ouro, aquele teto ali é ouro.
É ouro puro. Aquele domo é ouro. Mesquita de Omar. O que o anticristo vai fazer? Vai derrubar aquela mesquita e vai construir naquele local o templo. Vai devolver para Israel o templo. No primeiro momento, como Daniel fala, ele vai fazer uma aliança com Israel. Como que ele faz aliança? Faz uma aliança comigo que eu dou o templo para você. Eles vão entender que aquele homem é bom no primeiro momento. Israel faz uma aliança com ele. Aí o anticristo manda reconstruir o templo. Rapidamente reconstrói o templo. Se você começar a pensar sobre isso, em Israel, o templo já está pronto, irmão. As peças. Todas as peças do templo já foram feitas. Só falta aquele famoso Playmobil, encaixar uma peça na outra. O templo, todo o templo já está pronto. Só falta encaixar as peças na outra, para mostrar o templo como é. Mas só vai ser construído quando Satanás fazer isso. Fica esperto, irmão. Se destruir a mesquita de Omar, as pessoas já sabem o que aconteceu. Vai ser levantado naquele local o templo. E o judeu vai voltar ao sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento. Levar o boi, levar a rolinha, levar o pombinho, levar a cabra, levar os animais para ser sacrificados. Vai voltar aquele ritualismo antigo. Porque é o sonho do judeu. E Satanás, então, ele vai fazer isso. Ele vai devolver para o judeu aquele período, né, de adoração que eles tantos queriam. Então, quando a igreja for arrebatada, Satanás vai estar na terra. Como o próprio anticristo. O anticristo é um agente de Satanás. Ele vai lá politicamente, muito inteligente, não é isso? E faz um acordo com Israel, fala assim, eu vou devolver o templo. E realmente vai devolver o templo. E ninguém vai impedir isso. Por quê? Ele vai estar com dinheiro, com armamento, com o exército e com todo mundo a seu favor. Entendeu? Primeira coisa, então, essa é uma sequência. Durante esses 3 primeiros anos, vão ser um tempo de falsa paz. Vai haver uma falsa paz durante 3 anos e meio. E os três últimos anos vai ser um tempo de grande tribulação. Uma falsa paz. Por quê? Satanás vai implantar na terra, através do anticristo, uma falsa paz. E as pessoas vão entender que aquilo que é realmente paz, mas é mentira. É totalmente mentira, enganando as pessoas, vão enganar a muitas e muitas pessoas, tá? Após o arrebatamento da igreja, você entendeu, tirou a igreja da terra, o anticristo aparece e chega no judeu, vamos fazer um acordo, eu devolvo para você o templo, citou amigão. Você que está me ouvindo, se você, não vou falar que você é o anticristo, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que você conheça, que seja seu amigo, que você não sabe que ele talvez tenha esse poder, mas se ele for lá e prometer o templo para Israel, virou amigão de Israel. E só quem vai fazer isso é o anticristo. Estão entendendo agora? Do primeiro período, então, dos 3 anos e meios, aqui, rapidamente, o que eu falei, o templo já está pronto, é só encaixar as peças. Rapidamente, no iniciozinho, Israel já começa a sacrificar. Já começa o culto rabínico, coloca o sacerdote, sumo sacerdote, levitas, tudo novamente. E o povo vai lá levando os animais para o sacrifício. Satanás, por quê? Ele quer que Israel o adore. Lá na frente ele vai pedir essa adoração. Sabe, querido? Porque Israel é povo de Deus. E Satanás vai querer roubar esse povo para ele. No primeiro momento, ele engana. Dou o templo para você. Se torna amigão. E vai impedir Israel. Os árabes, querido, pode soltar bomba. Israel vai ser protegido. Não vai cair uma bomba em Israel nesse período. Porque o anticristo não vai deixar. Você conhece, está por dentro sobre tecnologia hoje? Tantas bombas que lança em Israel que não cai nenhuma. Não é isso? Vi uma filmagem de um armamento, coisa mais estranha. Parece que é um disparo parece uma luz, um feixe de luz que dispara, tipo uma metralhadora. É um feixe, não é bomba. É tipo um feixe de luz. E de repente você escuta o míssil está sendo lançado e aquele feixe de luz vai naquele míssil e explode aquele míssil no ar.
Raríssimo são os mísseis que os palestinos, os árabes, lançam, que caem dentro do território de Israel. Geralmente cai no deserto, não mata ninguém. Israel já tem essa tecnologia. Isso vai ser fortalecido mais. Tá ok? Devolver o templo, né? Quando fizer tudo isso, isso quer dizer que está começando o período de tribulação de 7 anos, devolvendo o templo novamente, né, para Israel. Agora, aqui, no capítulo 6, mesmo Satanás, operando através do anticristo, ele, dando todas essas regalias, vai começar um período de juízo, porque o próprio Deus vai estar julgando essa terra e as pessoas que estão aqui. Acompanhe comigo no capítulo 6. Né? Apocalipse, abriu aí? Olha o que diz aí, ó. Versículo 2. Vi, aqui fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Olha aqui primeiro. Essa é a visão, que nós temos uma noção. Cavalo branco, né, o vermelho, preto e a cor meia baia, algo assim. Está aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tá? O que diz aqui? Quando abriu o primeiro... Versículo 2. Então vi, eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui, amado, fala de um cavaleiro com uma coroa e com um arco. Alguns estão falando que esse aqui é o próprio Jesus, mas não é. Esse cavaleiro de Apocalipse capítulo 6 é diferente do cavaleiro de Apocalipse capítulo 19. No capítulo 19 fala de um homem, tinha uma coroa, estava montado no cavalo branco, e tinha uma veste branca, e em cima da sua coxa estava escrito, né, nas suas vestes, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O cavaleiro de Apocalipse 6 não é o mesmo. Alguns têm falado que esse cavaleiro branco é o próprio Jesus, mas não é. Você sabe onde vai estar Jesus nesse momento. Jesus vai estar com a sua igreja, vai estar nas festas, nas bodas, ele não está aqui. Ele não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse primeiro cavaleiro aqui é o anticristo, que ele está vindo para oferecer uma falsa paz. Você já entendeu? O anticristo, a primeira coisa que ele vai fazer com Israel, eu vou dar uma falsa paz. E eles cairão nessa jogada. Esse homem que está com o arco, sentado nesse cavalo branco, não é Jesus, é o próprio Satanás. Aqui tem algo que as pessoas não estudaram. Eu queria chamar a sua atenção. Já falei bem no início das primeiras aulas. No versículo 2 tem uma palavra escrita aqui, ó, coroa. Está escrito isso na sua Bíblia, coroa? Vamos entender essa palavra coroa. O que é coroa? Coroa é coroa? Existem 2 palavras para esse artefato. Uma palavra chama-se Stéfanos, eu já falei sobre isso, e outra palavra chama-se diadema. São 2 coisas totalmente diferentes. Stéfanos é para aquele que corre para vencer. Diadema é para rei. Nós não usamos diadema. Aqui no livro de Apocalipse, só 2 pessoas usam diadema. Satanás usa diadema na cabeça, porque ele quer imitar o falso rei. Ele é o falso rei. E o outro, o próprio Jesus. Ele usa diadema. Em Apocalipse capítulo 9, a palavra original, lá fala que aquele homem está com uma diadema na cabeça. Aqui, em Apocalipse capítulo 6, esse cavaleiro está com uma Stéfanos. Jesus não usa Stéfanos. Jesus usa diadema. Esse homem aqui não é o verdadeiro cavaleiro. É o falso cavaleiro. Tá ok? Entendeu então? Esse primeiro aqui é o falso cavaleiro. Mas aqui, esse capítulo 6 está falando sobre 7 selos. Quero mostrar esse gráfico aqui que você tem também. Ó, essa é uma divisão do livro de Apocalipse. Fala de 7 selos.
Cada selo que é rompido, acontece alguma coisa. No capítulo 6 fala que esse primeiro selo foi rompido. E o que aconteceu? Primeiro, versículo 2, surgiu um homem num cavalo branco. Versículo 4, um cavalo vermelho. Versículo 5, um cavalo preto. Versículo 8, um cavalo amarelo. Cada selo que vai rompendo, vai acontecendo alguma coisa. Fala sobre 7 selos. 7 selos que irão romper cada um, né? Então, o primeiro selo, que é esse, aparece o cavalo branco. O segundo selo, que é esse, aparece um cavalo vermelho. O terceiro selo, que é esse, aparece um cavalo preto. O quarto selo, aparece um cavalo amarelo. O quinto selo, aparece o quê? Aparece o que? As almas debaixo do altar. Ou seja, até o quarto selo são 4 cavalos que aparecem. Cada selo aparece um cavalo de uma cor e com uma intenção. Amém? Tá certo, querido? Nesse versículo 6 fala de 4 cavaleiros que estão vindo. Eles não trazem coisas boas. O primeiro que está falando é a falsa paz. Nós entendemos que é Satanás. O segundo está no capítulo, versículo 4. Cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado para tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Olha o que aconteceu. Esse segundo cavaleiro aqui estava trazendo o quê? Morte. As pessoas matarem um ao outro. O terceiro cavaleiro, que é o terceiro selo, o cavalo preto, foi-lhe dado uma balança na mão, versículo 6. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Está falando de fome. Vai haver fome durante esses 3 anos e meio. Israel vai ser protegido de tudo isso aqui. Mas e as demais nações? E o Brasil? Está aqui, ó. Brasil, Europa, África, Ásia, os norte-americanos, todos vão passar por isso. Mas lá em Israel, Satanás vai estar protegendo, por isso que eles vão entender que ele é uma pessoa fantástica. Está todo mundo passando necessidade e lá não. Lá tem proteção. Olha aqui no versículo 8. Olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo um chamado Morte e Inferno, que estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. Matou 1/4 de pessoas, esse cavaleiro que estava nesse cavalo amarelo. A espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esses 4 primeiros cavaleiros aqui de Apocalipse, no capítulo 6, são para trazer desastre na terra. Por isso que Jesus não está no meio deles. Jesus está no meio da morte. Jesus não está no meio das coisas estranhas. Tá ok? Isso está acontecendo sobre a terra. Fome, destruição, necessidade, uns matando uns aos outros. E em Israel, aquela falsa paz. O judeu sacrificando, o judeu adorando, né? E sendo enganado. Por quê? Eles foram enganados pelo anticristo. Tá? Durante esses 3 anos e meio, os 7 selos irá ser rompidos para que cada uma das coisas venha acontecer. Falamos até o 4º selo. Agora o 5º selo, o que acontece com o 5º selo? Abriu-se o 5º selo e vi alma debaixo do altar, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Vai haver pessoas, a igreja que ficar aqui na terra e entendeu que não foi arrebatada, se ela perseverar, as pessoas irão morrer. Aquele que não servia a Satanás vai morrer. Né? O que está dizendo aqui. Clamar em alta voz, né? Clamando ao Senhor, até quando, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Muitas pessoas que não vão aceitar esse sistema vai ser perseguido
e vai ser morto. Lá na frente vai surgir uma marca da besta, que fala que quem não tem essa marca não vai comprar em lugar nenhum. Um tempo de perseguição. Querido, fique atento. Esses alinhamentos que está acontecendo no mundo hoje, está tudo sendo amarrado para ser entregue na mão do anticristo, para ele controlar. A internet é fantástica, mas quando tirar o dinheiro papel e ficar só papel, dinheiro cartão ou dinheiro digital, é mais fácil de controlar. Se você não adorar, você não compra. Se você não for fiel a ele, ele corta o seu crédito. Perseguição, morte e perseguição. Mas nem todos, né, se dobrarão a esse nível a esse nível de escravidão. Vai ter pessoas fiéis aqui durante esses 7 anos? Vai. Vai ter muitas pessoas, querido, que vão dar sua vida e vão morrer por Jesus. Esses 7 anos, a única solução das pessoas que não foram arrebatadas é ser fiel. Agora está sendo fácil ser fiel? Claro, está maravilhoso. Servir a Deus. Mas esses 7 anos vão ser 7 anos difíceis das pessoas adorar ao Senhor. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Satanás, né? Enganando Israel. Contando, deixando ele sacrificar, tá ok? Voltando então, quero finalizar aqui dizendo aqui, o cavalo, quem é um cavalo branco? Falsa paz. Ele vai implantar uma falsa paz. É um homem político. O segundo cavalo, cavalo vermelho, está no capítulo 6, 3-4, né? Significa guerra. Vai acontecer muitas guerras. Terceiro selo, quando rompe, cavalo preto, fala de fome. Muitos morrerão de fome. Quarto é o cavalo amarelo, né? Que significa doença, morte. Muitas pessoas irão passar dificuldade. Israel vai estar fazendo o quê? Sacrificando. Israel vai estar adorando, sendo enganado por uma falsa paz, por um falso agente. Só que tem um detalhe. Aqui, no final dos 3 anos e meio, Satanás, ele vai aparecer e mostrar quem ele é. Ele vai falar assim, agora vocês vão ter que me adorar, eu sou o seu Messias. Israel vai perceber que foi enganado. Quando Israel perceber que foi enganado, eles vão abandonar esse homem, esse anticristo. Tá ok? Durante 3 anos e meio, o anticristo protege Israel. No final dos 3 anos e meio, o anticristo quer ser adorado. Ele quebra o pacto. Ele entra dentro do templo e põe a sua cadeira e fala, eu sou o seu Messias, querido. Vocês têm que me adorar. E quando Israel percebe que foi enganado, Israel abandona o anticristo. E o que vai acontecer com Israel nos próximos 3 anos e meio, o anticristo vai perseguir Israel. Ele garante por 3 anos, os primeiros 3 anos e meio, ele garante uma falsa paz. Ninguém toca Israel. Mas quando ele mostra quem ele é, Israel sai fora dele. O que o anticristo faz? Agora eu vou te matar. Eu vou te perseguir. Ok? Aí o próprio Satanás, nos últimos 3 anos e meio, ele começa a perseguir Israel. Para destruir Israel. Por quê? Por causa de Jesus. Satanás não conseguiu matar Jesus. Mas ele tenta fazer o que agora? Matar seu povo. O povo de Jesus. Qual que é o povo de Jesus? De nascença é o povo judeu. E as promessas? É para o povo judeu. Satanás não quer que as promessas se cumpram. Que as promessas se cumpram. Ok? Durante esses 3 anos e meio, vai acontecer 7 selos. E cada selo, alguma coisa irá acontecer. O 6º selo, olha o que diz aqui no versículo 12. Vi, quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Olha aí, terremoto. O sol tornou-se negro
como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram. Olha para um pouquinho. Sol negro. Nós precisamos do sol. As plantas precisam do sol. Você imaginou se o sol escurecer? O que vai acontecer com a terra? Esfriar. E a plantação? Morrer. Porque as plantações e o ser humano precisam do sol. Está aqui. As estrelas do céu caíram pela terra. Estrela cai na terra. Vai morrer muita gente e destruir muitas coisas, né? Quando abala por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu como um pergaminho. Quando se enrola, então todos os montes, ilhas foram movidas do seu lugar. Olha aqui, montes e ilhas moverem. Eu tive o privilégio de conhecer as Cordilheiras dos Andes. Tive lá perto, né? Tive esse privilégio na Colômbia, né? E mesmo estando perto, muito linda as Cordilheiras dos Andes. Linda, linda, né? Gelado. E aqui falou, as ilhas, os montes, mover do lugar. Meu Deus, os reis da terra, grandes como comandantes ricos e poderosos, escravos, livres, se esconderam na caverna e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e rochedos, caiam sobre nós. Escondei-nos da face daquele que assusta, que assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, mesmo acontecendo esses juízos que Jesus está permitindo, aqui está dizendo que muitos não se voltarão ao Senhor. Está falando, as pessoas estão com ira, com raiva, vendo que está consumando todas as coisas. A única solução para as pessoas que estiverem aqui na terra durante esses 7 anos é arrepender dos pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para ter uma nova chance. Amém? Vai ter uma outra chance das pessoas que ficarem aqui na terra. Mas vai ser uma chance mais difícil, porque vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter tantas catástrofes irão acontecer aqui na face da terra. Mas no versículo 7, olha aí. Aqui tem um grande problema e controvérsia com o pessoal chamado TJ. Você conhece os TJs? Aquele que bate na sua casa todo domingo. Estão lembrados? Domingo você está lá para 9 horas, você está começando a querer acordar. A campanha já tocou várias vezes. É o TJ. O pessoal TJ fala, testemunha de Jeová, eles estão falando que somente 144 mil pessoas, está no versículo 4, acompanha aqui, ó. Apocalipse 7, versículo 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, porque era 144 mil de todas as tribos de Israel. Eles falam que somente 144 mil pessoas vão ser salvas. Isso é uma heresia. Quantos, pastor, vão ser salvos nesse período aí? Muita gente. Não vai ser 144 mil. Esses 144 mil, aqui está falando aqui, ó, no finalzinho, de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu te pergunto mais uma vez, você é Israel? Digamos que você não foi arrebatado, você ficou na terra. Você é judeu? Você não vai deixar de ser brasileiro. Quando Jesus buscar a sua igreja, o americano continua sendo americano, o chinês continua sendo chinês, o judeu continua sendo judeu. Esses 144 mil são judeus que se voltarão ao Senhor. Amém? De uma maneira tão maravilhosa e especial. No capítulo 8, olha aí. Esse capítulo 8 aqui já está encerrando os 3 anos e meio, já é o finalzinho. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, quem está rompendo o selo é Jesus. São 7 selos que só ele tem autoridade de romper. Ele começa a romper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. Olha no versículo 1 do capítulo 8. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Isso aqui é a única vez, querido, que está registrado na Bíblia que houve silêncio no céu. Porque o céu é um constante louvor, é uma constante adoração. Não tem silêncio no céu.
Isaías 6 fala que viu o próprio Deus assentado no trono e tinha querubins com 2 asas cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam e falavam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles falam 24 horas. Eles não param de glorificar a Deus. Mas aqui está dizendo, no 7º selo, vai haver silêncio no céu por meia hora. Ixi, a coisa está ficando feia. Né? As coisas estão ficando feias. Amém? Por quê? Para começar uma outra etapa. Para que começasse uma outra etapa. Deu para entender, querido, até agora, sobre os 3 anos e meio, o que vai acontecer aqui durante esse período de 3 anos e meio? Esse aqui, 3 anos e meio. O que acontece? Satanás, ele faz um acordo com Israel, entrega o templo para eles, autoriza eles a adorar, a sacrificar. Engana o Israel para trazer Israel para si. É o anticristo. Nesse momento ele não quer adoração. Ele vai implantar o quê? A falsa paz. Capítulo 6. Né? O cavaleiro no cavalo branco com um arco e com uma estéfanos. Não é diadema. Esse aqui é o anticristo. É o falso Cristo. Esse homem no cavalo branco de capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2, é o falso Cristo. Ele vai dar uma falsa paz para Israel. Só que tem um detalhe, ele vai ser um homem de influência mundial. Não só em Israel, ele vai influenciar todo o mundo, só que vai proteger Israel. Ninguém vai tocar em Israel durante os 3 primeiros anos e meio. Nisso é aquele famoso pescador, né? Você joga a isca e solta a linha. Aí o peixe morde a isca, solta a linha. De repente, o que o pescador faz? Ele trava, a linha estica, aí ele começa a trazer o peixe. Não é assim? O pescador traz o peixe tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Já era. É o que Satanás vai fazer. Jogou a isca. Qual que é a isca? Te dou o templo. Israel abocanhou. O que ele fez? Solta a linha. Deixa quietinho. Deixa Israel adorar. De repente fala assim, a partir de agora vocês não adoram mais. 3 anos e meio. Vamos lá rapidamente. Abra aí Daniel, capítulo 9. Onde está isso? Né? Nós já falamos, né? Temos que mostrar aqui. Quero que você leia. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Não, vamos ler só o 27. Daniel 9, 27. Olha o que está escrito aí. Ele, presta atenção na leitura. Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos. Com quem? Ele vai fazer uma firme aliança com muitos, com Israel, por uma semana. Quanto que é uma semana? 7 anos. Ele chega a Israel, vamos fazer uma aliança de 7 anos. 7 anos. De paz. 7 anos de proteção. Eu vou dar o tempo para vocês. Fecharam o acordo. O acordo é de 7 anos. Satanás chega em Israel e fala, está escrito aqui, firma uma aliança de 7 anos. Na metade da semana. Quanto que é metade da semana? 3 anos e meio. Após 3 anos e meio, o que Satanás vai fazer, o anticristo? Fará cessar o sacrifício. Opa, parou a adoração. Ninguém sacrifica mais nesse templo. E a oferta de manjares sobre as asas da abominação virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele vai falar assim, a partir de agora, não tem mais adoração, não tem mais oferta. Aí faz o quê? Virá o assolador. Aí ele vai querer o quê? Que ser adorado e se Israel não adorar, será perseguido.
É o que vai acontecer. Quando Israel vê que foi enganado, e querido, vai cair a ficha Israel. Nós matamos o nosso Messias lá atrás. Aquele homem de Nazaré era o nosso Messias e nós levamos ele para a cruz. Nos 3 anos e meio, o judeu vai entender que o Salvador dele já veio. Aí a ficha literalmente vai cair. Entendeu? E não vão querer se servir a esse falso Deus. 3 anos e meio, o que é que vai acontecer? Israel vai ter que fugir, porque ele vai ser perseguido. Israel vai ser perseguido pelo anticristo após os 3 anos e meio. Ok? Deu para entender então sobre o que vai acontecer nos 3 anos e meio? 7 selos. Né? João viu 7 selos. Está aqui no capítulo 5, versículo 3. Acompanha comigo. Apocalipse 5, 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava porque ninguém foi dado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Era um livro fechado com 7 selos. Um livro fechado com 7 selos. Quem rompe esse selo é o próprio Jesus. Jesus, aqui no capítulo 6, ele abre o primeiro selo, aparece o cavalo branco, que é a falsa paz. Né? No versículo 4 do capítulo 6, ele rompe o segundo selo, aparece o cavalo vermelho. E você sabe o que o cavalo vermelho faz, né? O cavalo vermelho, guerra. Depois ele rompe o 4º selo, né? Perdão, o 3º selo. Aparece o cavalo preto. O cavalo preto o que é? Fome, 3º selo. Depois ele rompe o 4º selo, né? Aparece o que? O cavalo amarelo, doença, morte, né? E vai rompendo 5º selo, 6º selo, 7º selo. Nesse final aqui, Israel vai perceber que foi enganado. Esses 7 selos são juízos sobre a terra. É a preparação para que Satanás seja revele, seja preso e destruído. Durante esses 7 anos aqui são 3 anos e meio, essa parte de azul, 3 anos e meio, essa parte de amarelo. 7 anos. Para quê? Para que Satanás apareça. Aqui nesses 3 anos e meio, Satanás vai estar escondido, disfarçado. E enganou todo mundo. Enganou todo mundo, irmão. Todo mundo na terra que está vivo vai entender que ele é um boa praça. Ele é o gente boa, gente fina, enganando Israel. Enganou todo mundo, principalmente Israel. 3 anos e meio. Quando aqui no final dos 3 anos e meio ele fala assim, não, eu sou Deus. Vai querer adoração, quebrou o pacto. Aí começa um novo período, mais 3 anos e meio. Vamos falar na próxima aula aqui. Vai acontecer o quê? Trombetas e taças. Essa aqui é a matéria para a segunda aula. Está aqui, ó. Tribulação, primeira metade, 3 anos e meio. O que vai acontecer? 7 selos. Tribulação, segunda metade, 3 anos e meio. O que vai acontecer? 7 trombetas e 7 taças. Tá ok? No livro de Apocalipse, nós vamos ver 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada um tem o seu objetivo. Hoje nós estamos falando só sobre aqui, 7 selos. Os 7 selos nós vimos que até o 4º selo são 4 cavalos que surgem. E daqui para cá começa terremoto, maremoto, o sol escurece, as estrelas começam a cair, um persegue o outro, e terremoto, o monte abala, começa a haver um abalo mundial. Deus está julgando a terra, julgando Satanás, para que ele apareça e seja derrotado e conclua as 70 semanas de Daniel.
Amém? Querido, deu para entender essa primeira parte? Vimos aqui capítulo 6 até o capítulo 8, só no primeiro versículo. Até aqui nós podemos dizer, até o 7º selo, são 3 anos e meio. Do capítulo 6, né? Do capítulo 6 começou os selos, né? E no capítulo 8 é o último selo. No capítulo 8 aqui está encerrando os 7 selos, encerrando os 3 anos e meio de tribulação. Esse primeiro período vai ser uma tribulação geral, mas o anticristo vai estar impedindo e resolvendo os problemas de Israel. Ah, está faltando luz lá. Israel não vai estar faltando luz. Está faltando comida, está morrendo gente lá na África. Israel não vai estar morrendo gente na África. Ah, está tendo terremoto, morreu. Lá tem dinheiro para tudo. Por quê? Satanás vai proteger Israel durante esses 3 anos e meio. Por quê? Ele quer que Israel o adore. Ele engana Israel. Faz uma aliança de 7 anos. Daniel falou isso. Vamos fazer um pacto de 7 anos? Tá. Mas no meio desse pacto, ele quebra. Quem quebrou não foi Israel, porque Israel foi enganado. Quando Satanás fala assim, agora vocês têm que me adorar, ele quebrou o pacto. O que Israel faz? Foge. Não aceita ser manobrado porque viu que foi enganado e, principalmente, o Messias dele já foi morto, que é o nosso. Que o Messias dele já ressuscitou ao 3º dia, que é o nosso Jesus. Aí eles vão entender, gente, nós matamos Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia, ele levantou um pessoal que chama-se igreja, e nós fizemos tudo isso, não deveríamos ter feito, nós precisamos dele. Israel vai voltar após os 3 anos e meio para Jesus. Vai ter que recebê-lo como seu Messias. Amém? Glória a Deus, querido. Deu para entender essa parte aí tão maravilhosa, né? Das 70 semanas de Daniel. Então, esse gráfico aqui, tá lembrado dele também, né? Tá aqui, ó. A igreja foi arrebatada, né? O que surgiu aqui? 7 anos, uma semana. Satanás começa a reinar. 3 anos e meio ele quebra o pacto, não é isso? Com Israel. E durante esses 3 anos e meio inicial, 7 selos serão rompidos aqui. Jesus vai romper 7 selos durante 3 anos e meio. E cada selo acontece uma coisa. Cavalo branco, né, falsa paz, guerra, terremoto, escassez. Tantas coisas irão acontecer nesta terra. Amém? Só que tem um detalhe. A igreja, você sabe onde ela vai estar. Ela não estará aqui na terra. Tá ok? Quem ficar aqui na terra, por isso que eu falei, a salvação vai ser difícil. Vai ser difícil ser salvo, porque as pessoas vão ser perseguidas. E quando a barriga começa a doer, quando o filho não tem remédio, o pai, a mãe faz qualquer coisa por isso. Não é assim que acontece hoje? Muitos vão se corromper pela escassez. Infelizmente, muitos vão fazer isso. Tá ok? Vai haver salvação nesse período, pastor? Vai. Vai haver salvação durante 7 anos, mas a salvação vai ser uma salvação mais difícil, porque vai ter muita perseguição. Ok? 7 anos de tribulação. A igreja vai estar lá nos ares com Cristo. 7 anos de tribulação. Satanás vai estar reinando nessa terra. 3 anos e meio, ele reina através do anticristo. Os últimos 3 anos, ele pessoalmente vem reinar na terra. Tá ok? Os primeiros 3 anos são uma pessoa influenciada pelo anticristo, que vai reinar 3 anos e meio. Os outros